Imagine que você está em uma costa quente de cerca de 48 milhões de anos atrás, no oceano. O planeta não se parecia com o de hoje. Estava mais quente, o nível do mar era diferente e em certas regiões, como o que hoje é o Paquistão, havia sistemas de rios, lagoas costeiras e estuários onde a água doce se misturava com o mar. Lugares perfeitos para emboscadas, e ali, entre a lama e a vegetação, aparecia o Ambulocetus natans. O nome já dá uma pista, a baleia que anda e nada. Mas não se engane com a palavra baleia. Isso não era um animal enorme e amigável flutuando no oceano. Era outra coisa, um predador anfíbio, pesado, com aparência de lobo-crocodilo, que parecia feito para fazer você duvidar de tudo o que acreditava saber sobre como uma baleia deveria parecer. A primeira coisa que chamaria a atenção era seu corpo robusto, com patas bem desenvolvidas. Não era um peixe, não era um golfinho. Tinha membros com ossos fortes, capazes de sustentá-lo em terra. Mas também não era um mamífero terrestre comum. A forma de seu esqueleto sugeria que sua vida real ocorria na água, ou pelo menos na fronteira entre terra e água. Em terra firme, provavelmente não era rápido, mais provável que se imaginasse com um andar desajeitado, como aqueles animais que podem caminhar, sim, mas que não foram feitos para longas perseguições. Seu poder estava em outro lugar, a emboscada. Um corpo pesado é um problema para correr, mas pode ser uma vantagem quando usado como ariete, como âncora, como massa para dominar uma presa em um espaço limitado. Agora, onde realmente se tornava impossível, era na água. As reconstruções e a análise de seus ossos sugerem que nadava com um estilo que hoje nos soa familiar por um motivo inquietante. Se parecia mais com a natação de uma lontra gigante ou até de certos crocodilos, usando o corpo para se impulsionar com movimentos ondulatórios e com patas traseiras que podiam fornecer potência. Mas aqui vem a parte crucial. O Ambulocetus não era um capricho estranho. Era um sinal de que algo gigantesco estava acontecendo na história da vida. Os ancestrais das baleias estavam deixando a Terra. Pense nisso por um segundo, porque é loucura se você disser em voz alta. Os cetáceos são mamíferos totalmente adaptados ao mar. Respiram ar, amamentam, têm sangue quente e ainda assim vivem como peixes. Isso não aconteceu por mágica. Aconteceu por uma cadeia de passos intermediários. E o Ambulocetus foi um desses passos que parece um erro, até que se entende o contexto. Por que alguém trocaria a terra pela água? Pelo mesmo motivo que explica quase tudo na biologia: comida e oportunidade. As zonas costeiras são supermercados naturais. Há peixes, há carniça, há animais que vão beber, há aves, há répteis. E se a competição na terra era feroz, à beira da água abria uma porta. Um lugar onde um mamífero com certas vantagens podia se tornar o dono do corredor. E o Ambulocetus tinha vantagens claras. Seu crânio e sua dentição o pintavam como um predador sério. Não era um herbívoro estranho, não era um filtrador. Era um animal equipado para morder, agarrar e despedaçar. Imagine uma mordida capaz de capturar uma presa escorregadia, lutar com ela na água e não soltá-la. Em um estuário, isso era uma sentença. Outra parte fascinante é a questão da audição. Nos cetáceos modernos, a maneira de ouvir debaixo d'água é profundamente especializada. Mas em formas iniciais como o Ambulocetus, essa transição apenas começava. Ou seja, era um animal entrando em um mundo onde o som viaja de maneira diferente, onde a visão se torna menos confiável pela água turva e onde sentir vibrações pode ser tão importante quanto ver. A evolução, aqui, estava afinando sensores para um ambiente novo. E enquanto isso, o corpo contava outra história. Os ossos de seus membros e sua estrutura geral sugeriam que não era um visitante ocasional da água. Era sua zona de caça. Se podia caminhar, era para se mover entre poças, bancos de areia e margens, para mudar de esconderijo, para surpreender de um ângulo diferente, para se reposicionar. Em outras palavras, o Ambulocetus não precisava ser o rei da terra, nem o rei do mar aberto, bastava ser o monstro perfeito da beira. Agora, o que o faz entrar nesse ranking de criaturas que não deveriam ter existido não é apenas sua aparência. É a ideia de que, naquele ponto do tempo, a natureza estava produzindo um animal que hoje nos parece contraditório.
uma baleia com patas, um mamífero que ainda se parecia com um predador terrestre, mas que já estava comprometido com a água. E há algo mais, quase cinematográfico, imaginar o futuro a partir dali. Porque o Ambulocetus não foi o fim de nada. Foi parte de uma linha que, com o tempo, foi deixando a terra. As patas se transformaram, o corpo alongou, a cauda ganhou protagonismo, as narinas migraram para cima, até que o animal anfíbio estranho se tornou um habitante total do oceano. Mas naquele momento, naquele estuário do Eoceno, a cena era simples e brutal: água turva, silêncio e um predador esperando. Talvez imóvel, com apenas a cabeça para fora. Talvez escondido entre a vegetação, medindo o momento exato, e quando algo se aproximava, o ataque não precisava ser elegante, precisava ser definitivo. 2. Titanoboa serrejonensis. Agora sim, passamos de "isso é estranho" para "isso é diretamente injusto", porque a Titanoboa serrejonensis foi, em essência, o que acontece quando uma jiboia recebe permissão evolutiva para crescer sem freios, em um mundo que, por um tempo, permitiu isso. Estamos falando de uma serpente gigantesca do Paleoceno, pouco depois da extinção dos dinossauros não aviários. É um detalhe importante. Quando a maioria pensa em monstros pré-históricos, imagina o Cretáceo, com tiranossauros e velociraptors. Mas a Titanoboa viveu depois, quando o planeta estava se reorganizando. E nesse rearranjo surgiram espaços livres, predadores desaparecidos, nichos vagos, e um clima tropical que, se colocado em termos humanos, era quase sufocante. A história fica ainda mais cinematográfica quando você se coloca no lugar. O que hoje é a Colômbia, na região da mina de carvão de Cerrejón. Ali foi encontrado o material fóssil que permitiu descrever este animal. E não foi o típico esqueleto completo e bonito de museu. Foi o que costuma aparecer com serpentes, principalmente vértebras, muitas vértebras, mas grandes o suficiente para que a mensagem fosse imediata. Isso não é uma serpente normal. Por que as vértebras importam tanto? Porque em serpentes, a coluna vertebral é o corpo. Sua forma, tamanho e robustez permitem estimar com bastante precisão o comprimento total. E com a Titanoboa, essas estimativas alcançaram um território que nosso cérebro custa a aceitar. Calcula-se que podia chegar a mais de 12 metros, e algumas estimativas a empurram ainda mais para cima. Para comparar, uma anaconda grande já impressiona. Mas isso era outra liga. Não é uma serpente grande. É uma serpente que, se você a vê esticada, parece um vagão. E não era apenas longa, era grossa. A massa total é estimada em centenas de quilos, possivelmente chegando a 1 tonelada dependendo do modelo. Isso muda tudo, porque uma serpente desse tamanho não se comporta como uma serpente comum. As regras do seu corpo são outras. Mover o corpo custa mais, aquecer o corpo custa mais, sustentar-se custa mais. Então a pergunta inevitável é: como pôde existir sem se tornar um desastre biomecânico? A resposta é dupla: ambiente e estratégia. Primeiro, o ambiente. As serpentes são ectotérmicas, dependem do entorno para regular a temperatura. Um animal gigante precisa manter seu metabolismo funcionando, e em climas mais frios uma serpente assim seria lenta, vulnerável, quase inviável. Mas o Paleoceno tropical dessa região era quente e úmido, com uma selva que, pelo que mostram os fósseis de plantas, era parecida com um Amazonas inicial, mas em um planeta provavelmente mais quente que o atual. E aqui surge algo fascinante. A Titanoboa não é apenas um animal impressionante, também é uma espécie de termômetro fóssil. Porque se uma serpente assim podia prosperar, sugere que o ambiente tinha temperaturas capazes de sustentar um ectotermo gigante com certa eficiência. É como se o ecossistema estivesse dizendo: sim, aqui o calor faz parte do sistema, não é um acidente. Segundo, a estratégia. A Titanoboa não precisava ser rápida. De fato, é muito provável que não fosse em longas distâncias. Um corpo tão massivo funciona melhor com o estilo de predação mais antigo do planeta, a emboscada. Imagine a cena em um pântano, um rio lento, uma lagoa escura. Nesse ambiente, o tamanho é uma arma psicológica, mas também física. Uma serpente enorme pode esperar semi-submersa, quase invisível, exceto por pequenas ondulações. E quando algo se aproxima, a primeira fase do ataque é curta, explosiva, uma mordida para assegurar a captura e, imediatamente, o corpo envolvendo como uma prensa hidráulica viva. O que podia caçar?
Nesse ecossistema havia uma variedade de presas muito interessante. Peixes grandes, répteis e, sobretudo, um elenco de secundários que parecem saídos de uma saga de monstros tropicais. Crocodiliformes antigos e tartarugas gigantes. E quando digo tartarugas gigantes, não falo de uma tartaruga grande de rio. Falo de tamanhos que fazem uma mordida normal não alcançar. Você precisa de força de verdade, capacidade de controlar uma presa pesada e resistente. Uma serpente como a titanoboa podia fazer algo que para uma presa é puro terror, dominá-la pelo volume. Na água ou na lama, o corpo da serpente tem mais apoio, menos fricção e o peso vira vantagem. A presa não pode fazer alavanca, não pode correr, não pode manobrar. E se era um réptil grande que vivia perto da água, o risco era constante. Qualquer travessia, qualquer parada para beber, qualquer momento de distração podia ser o fim. Agora, há um mito comum com as serpentes constritoras, a ideia de que apertam até quebrar ossos como em um filme. Na realidade, a constrição funciona mais cortando a circulação e colapsando funções vitais. Mas no caso de um animal de tamanho descomunal, a pressão disponível era tão alta que mesmo sem tentar quebrar, a força geral podia ser devastadora. E o mais importante, não precisava matar rápido por perseguição. Apenas precisava assegurar a captura e deixar que o corpo fizesse o resto. O que torna a titanoboa uma daquelas criaturas que não deveriam ter existido não é apenas o tamanho, é o pacote completo de contexto. Surge em um momento em que o mundo tentava reiniciar após uma extinção massiva. Os mamíferos ainda não haviam assumido completamente os grandes nichos predadores. Os répteis, especialmente em ambientes tropicais, ainda tinham uma margem enorme para se tornar gigantes. E nesse espaço, uma serpente pôde se tornar o tipo de predador que hoje associamos mais à fantasia do que à biologia real. E há um detalhe que me parece o mais inquietante de todos. Uma serpente gigante não precisa rugir, nem mostrar dentes como um dinossauro para impor presença. Sua ameaça é silenciosa, é passiva. Está na possibilidade de que a água seja, na verdade, um território controlado por um animal que não se vê até que você já esteja dentro do problema. A titanoboa foi o lembrete de que a extinção dos dinossauros não eliminou a possibilidade de monstros, apenas mudou o elenco. E por um tempo, naquela selva paleocena, o monstro máximo não tinha patas nem garras. Era uma coluna vertebral interminável que transformava o rio em uma armadilha. 3. Jaekelopterus rhenaniae. Se o seu lance são os dinossauros, este monstro vai te descolocar porque o Jaekelopterus rhenaniae não viveu no mundo dos tiranossauros. Viveu muito antes, no Devônico inicial, quando a vida em terra ainda era tímida. E o protagonismo real estava na água. E o pior, ou o melhor, dependendo de como você vê, é que não estamos falando de um dinossauro aquático nem de um peixe enorme. Estamos falando de um artrópode, um bicho com exoesqueleto, parente distante de aracnídeos e caranguejos ferradura. Um membro dos euriptéridos, aqueles animais que costumam ser apelidados de escorpiões marinhos, embora, para ser justo, não fossem escorpiões de verdade. Agora, o dado que o transforma em um pesadelo histórico. O Jaekelopterus está entre os candidatos mais fortes a ser o maior artrópode conhecido. As estimativas mais citadas o colocam em torno de 2,3 a 2,6 metros de comprimento e a razão pela qual se fala tanto disso é quase cinematográfica. Parte da evidência vem de uma enorme pinça frontal, um quelícero fóssil encontrado na Alemanha, em depósitos do Devônico inicial. Para você ter uma ideia, quando um artrópode chega a esses tamanhos, deixa de parecer um inseto grande e passa a parecer um predador de verdade. Não por estética, mas por mecânica. Um exoesqueleto grande é uma armadura. Um par de apêndices projetados para agarrar e cortar se tornam ferramentas de carnificina. E se além disso, você está em um ambiente onde a maioria dos vertebrados ainda estava aprendendo a dominar a água, o equilíbrio de poder pode ficar muito desfavorável para qualquer um que nade por perto. O mundo do Jaekelopterus era um mundo quente, com mares e ambientes costeiros, e com zonas que podiam ser estuarinas, salobras ou de água doce, dependendo do lugar. O registro fóssil de Jor rhenaniae aponta para ambientes de água doce a salobra na região da Renânia, Alemanha, o que já quebra uma ideia comum. Não necessariamente era o monstro do mar aberto,
mas sim o terror de águas rasas, lagoas, deltas e sistemas costeiros onde emboscar era mais fácil. E aqui entra algo chave para entender por que isso não deveria ter existido na nossa mente moderna. Hoje, os grandes predadores aquáticos costumam ser vertebrados. Mas no Paleozoico, antes que essa distribuição se consolidasse, houve momentos em que certos artrópodes ocuparam o papel de superpredadores. Os euriptéridos foram, por assim dizer, uma versão inicial de caçadores blindados que podiam dominar seu ambiente. Como caçava o Diakelopterus? A imagem típica de escorpião marinho às vezes confunde, porque se imagina um ferrão venenoso e um ataque do tipo escorpião atual. Mas a arma principal aqui não era o ferrão. Eram os quelíceros, aqueles apêndices frontais que funcionavam como garras. No caso dos pterigótidos, o grupo ao qual pertence o Diakelopterus, esses quelíceros eram realmente grandes e especializados para capturar presas. E isso não é só intuição. Estudos que analisam a forma e as tensões nessas estruturas apoiam a ideia de que alguns desses euriptéridos estavam adaptados a atacar presas relativamente duras, até mesmo peixes com armadura. No Devônico, os peixes não eram peixes modernos com outra aparência. Havia formas raríssimas, incluindo peixes blindados, como os placodermos, com placas ósseas que funcionavam como capacete e escudo. Um predador que pudesse lidar com isso precisava de força, firmeza e capacidade de controle. E aqui o Diakelopterus encaixa perfeitamente como aquela classe de criatura que transforma uma vantagem evolutiva em abuso. Outra coisa que costuma ser subestimada é a importância dos olhos. Em vários euriptéridos, e especialmente em linhagens próximas dentro dos pterigótidos, se discutiu a evolução de sistemas visuais avançados. Em águas relativamente claras ou em caçadas de curta distância, ver rápido e bem pode ser a diferença entre comer ou falhar. Não é que o Diakelopterus precisasse de inteligência ao estilo mamífero. Bastava ter sensores eficientes e um corpo feito para fechar a distância no momento certo. Agora, vamos falar do lado B, que torna tudo isso ainda mais estranho. Crescer tanto com exoesqueleto tem um preço, chamado muda. Os artrópodes não crescem como nós, crescem trocando de armadura. Durante a muda, por um tempo, o animal é mais vulnerável. A proteção não está no ponto, o corpo está em transição. Então, como se sustenta um predador gigante com uma fase periódica de vulnerabilidade? Em parte pelo comportamento. Buscar refúgio, escolher momentos e locais seguros e reduzir riscos. Mas também por uma realidade ecológica simples. Se você é o predador dominante da sua zona, mesmo sua fase fraca é menos perigosa que a fase normal de qualquer outro. Ainda assim, o Diakelopterus não era invencível nem eterno. Essas criaturas dependiam de um conjunto específico de condições: ecossistemas adequados, oxigenação, competição, presas disponíveis e uma dinâmica ambiental que não se manteve para sempre. Com o passar do tempo, o mundo mudou. Os vertebrados aquáticos se diversificaram e o papel de artrópode gigante que manda foi ficando cada vez mais raro até desaparecer. Mas em seu momento, imagine, um canal raso, um estuário antigo, peixes estranhos movendo-se como sombras, plantas primitivas na margem, e de repente a água se rompe de baixo. Aparece um corpo segmentado, blindado, com apêndices que não foram feitos para assustar, mas para segurar. Não há rugido, não há aviso, apenas força mecânica desenhada para fechar a história rápido. 4. Quetzalcoatlus northropi. Se eu te perguntasse qual foi o animal voador mais grande que existiu, sua cabeça provavelmente criaria uma imagem tipo águia gigante ou um morcego enorme. Mas o Quetzalcoatlus northropi não era nenhuma dessas coisas. Era um pterossauro, ou seja, um réptil voador do Mesozoico. Não era um dinossauro, embora tenha convivido com eles e feito parte do mesmo mundo. E a primeira coisa que torna o Quetzalcoatlus impossível é a escala. Há estimativas de envergadura que giram em torno de 10 a 11 metros e outras que o colocam ainda mais alto, perto de 11 a 12 metros. Em qualquer caso, estamos falando de um animal comparável em tamanho a um avião pequeno, mas feito de osso, pele e músculo, que apresenta uma grande contradição. A primeira ideia é simples. Para voar, você precisa de leveza e eficiência.
A segunda ideia também é simples. Para ser enorme, você precisa de estrutura e força. Na natureza moderna, essas duas coisas raramente se combinam bem. Mas os pterossauros jogaram com regras diferentes das aves, porque sua asa não era uma pena rígida. Era uma membrana sustentada principalmente por um dedo alongadíssimo, como um quarto dedo convertido no mastro de uma vela. E essa arquitetura permitiu algo que soa absurdo. Um animal de tamanho gigantesco que ainda assim podia voar, ou ao menos evoluiu para isso. O Quetzalcoatlus viveu no final do Cretáceo e seus restos mais famosos estão associados à formação javelina, na área de Big Bend, Texas. A primeira descoberta-chave é atribuída a Douglas Lawson, um estudante de pós-graduação da Universidade do Texas em Austin, em 1971. E o nome Northrop foi dado em homenagem a John Knudsen Northrop, da companhia aeronáutica Northrop, além da referência ao deus mesoamericano Quetzalcoatl. E aqui vem algo que muita gente não espera. O ambiente de voo não eram penhascos marinhos com vento perfeito. Era mais um ambiente de planície alagável, com rios meandriformes, sedimentos, áreas arborizadas próximas da água e fauna variada ao redor. Em Big Bend foram encontrados fósseis de peixes, tartarugas, crocodilos, pequenos mamíferos, dinossauros e pterossauros como o Quetzalcoatlus. Mas o detalhe que o torna ainda mais estranho é como se comportava em terra. Durante anos, a imagem popular do pterossauro gigante era vive no ar e pousa de vez em quando. E com o Quetzalcoatlus essa ideia foi ajustada. Evidências e reconstruções modernas o descrevem como um animal que passava muito tempo no solo caminhando em quatro patas, com um estilo de marcha muito particular. Inclusive se ressalta que, quando tinha as asas dobradas devido ao seu tamanho, podiam tocar o chão, o que já dá uma ideia da dimensão do bicho parado diante de você. A comparação que vários divulgadores e museus usam é muito gráfica, algo como uma cegonha gigantesca, mas de quatro patas, com pescoço longo e bico longo sem dentes. A ideia é que, mais do que ser um pescador em voo, poderia ter sido um caçador oportunista em terra firme, espreitando presas pequenas ou médias, observando margens, canais, zonas úmidas e planícies abertas. E isso muda completamente o medo que provoca. Porque não é apenas algo enorme voando por cima. É algo enorme que pode estar andando perto da água, como um predador silencioso e que ainda tem a opção de decolar se a situação exigir. Essa combinação parece antinatural, quase como se misturasse três animais em um só. Uma ave de pernas longas, um planador tipo condor e um réptil. De fato, no pacote de pesquisas e reconstruções recentes apresentadas em 2021, em uma série de publicações associadas à Society of Vertebrate Paleontology, enfatiza-se justamente isso. Seu contexto geológico, ecológico, sua anatomia e como se movia tanto em terra quanto no ar. Agora, para tornar tudo ainda mais impossível, pense na decolagem. Um animal com asas tão grandes não podia simplesmente sair correndo como um pássaro comum e pronto. Nos pterossauros discute-se muito o lançamento quadrúpede, usar as patas dianteiras, que na verdade são braços-asa, como um impulso potente para se catapultar para cima. E em um gigante, essa estratégia faz sentido, porque transforma a decolagem em uma explosão breve de potência em vez de uma corrida longa e vulnerável. As reconstruções modernas geralmente insistem que o Quetzalcoatlus estava adaptado a se mover no solo e decolar sem a necessidade de uma pista perfeita. Mas também precisamos ser honestos com uma coisa. A massa exata e o desempenho real do voo continuam sendo temas de debate técnico. Não é a mesma coisa imaginá-lo como um ultraleve de ossos ocos e membrana, do que imaginá-lo como um animal pesado demais para se sustentar. Por isso, dependendo de quem você lê ou qual reconstrução vê, vai encontrar diferenças nos números. O que é sólido é o consenso geral. Era gigantesco, um dos últimos e maiores pterossauros, e seu corpo estava feito para combinar solo e ar de uma forma que hoje quase não existe, e o ambiente também contribui para o não deveria existir. Na reconstrução ambiental da formação javelina, sugere-se que o Q. northropi aparece raro e associado principalmente a feições de canais fluviais, o que encaixa com a ideia de um animal mais solitário ligado a habitats ribeirinhos, não necessariamente vivendo em bandos como uma colônia de aves. Ou seja,
Não era apenas enorme, era enorme e provavelmente não precisava viver em grupos para sobreviver. Isso o torna ainda mais inquietante, porque os gigantes solitários costumam dominar pela presença, não pelo número. 5. Kelenken guillermois. Se eu te disser ave predadora, seu cérebro provavelmente pensa em uma águia, um falcão, algo que mata do ar. O Kelenken guillermois era o oposto, um carnívoro gigante que não voava, feito para dominar o solo. E aí começa a sensação de isso não deveria existir, porque a ideia de que o predador topo seja uma ave corredora com uma cabeça enorme e um bico como arma principal parece muito estranha, até você lembrar onde e quando viveu. O Kelenken apareceu no Mioceno Médio, cerca de 15 milhões de anos atrás, na Patagônia Argentina, e pertencia aos Phorusrhacidae, as famosas aves do terror. Na América do Sul, durante boa parte do Cenozoico, esse grupo ocupou um papel que hoje associamos a grandes felinos e canídeos, predadores terrestres de alto nível com diferentes tamanhos e estratégias dentro do mesmo linhagem. O mais interessante de sua história é a origem do nome, porque parece escrito para um documentário. O Kelenken faz referência a um espírito da mitologia Tehuelche, representado como uma ave gigantesca, e o nome da espécie, Guillermois, homenageia Guillermo Aguirre Zabala, o estudante que encontrou o fóssil perto de Comalo, em Rio Negro. A descrição formal chegou em 2007, baseada em um holótipo que incluía algo muito valioso para essas aves. Um crânio muito completo, além de ossos da perna e um dedo do pé. E aqui vem o dado que te deixa boquiaberto. O crânio do Kelenken ultrapassava 716 milímetros de comprimento, ou seja, mais de 71 centímetros só na cabeça. Para uma ave, isso é uma barbaridade. Por isso, muitas divulgações o apresentam como o pássaro com a maior cabeça registrada, ou pelo menos uma das maiores conhecidas. Agora, o que significa ter uma cabeça assim em um animal que não voa? Significa que seu corpo foi construído em torno de uma única ideia: correr, alcançar e finalizar. Os Phorusrhacidos, em geral, tinham asas reduzidas, não inúteis, mas distantes de um ala funcional para voo, pernas longas e um pescoço que funcionava como alavanca. No Kelenken, esse pacote ia ao extremo. Se a cabeça era uma ferramenta, o pescoço era o braço mecânico que a operava. O local onde foi encontrado também ajuda a entender isso. Os fósseis vêm de afloramentos da Formação Colón-Curá, famosa por seus sedimentos vulcânicos e ambientes continentais que iam de rios e abanicos aluviais a lagos. Em outras palavras, não é o cenário do caçador de penhasco, mas sim do predador que patrulha planícies, margens, áreas abertas próximas à água, com terreno suficiente para explorar a velocidade. E o tempo também conta. Nesse período se reconhece uma fase quente em escala global, o chamado ótimo climático do Mioceno Médio. Não é que o calor crie monstros sozinho, mas pode sustentar ecossistemas produtivos com presas abundantes e cadeias alimentares complexas. Durante anos se repetiu a imagem do bico triturador como se fosse uma prensa. Mas estudos biomecânicos sobre um Phorusrhácido menor, o Andalgalornis, mostraram algo mais sutil. O crânio resistia bem a forças aplicadas de cima para baixo, ou seja, no plano vertical, mas era mais vulnerável a forças laterais. Traduzido para comportamento, isso significa que em vez de forçar uma presa grande que se sacode para os lados, era mais seguro atacar com golpes controlados, tipo machadada, e depois retirar o bico, um movimento conhecido como pullback para reposicionar. Com o Kelenken não temos um vídeo, claro, mas podemos aplicar essa lógica com cuidado. Nos Phorusrhácidos gigantes, propôs-se que a anatomia do crânio tendia a se tornar mais rígida, menos flexível em certas áreas, justamente relacionada a uma estratégia de impactos potentes com o bico. Então, a imagem mental mais realista não é a de uma ave que morde e não solta como um felino, mas sim a de um predador que corre, alcança e desferre um ou vários golpes devastadores para desestabilizar ou matar rapidamente, antes que a presa tenha a oportunidade de transformar a luta em caos. E aqui surge a parte inquietante. Um animal assim não precisa de presas, precisa de precisão e potência. Um bico grande com pescoço forte pode funcionar como um martelo. E como o Kelenken era corredor, também podia transformar a perseguição em desgaste.
obrigar você a correr em campo aberto até cometer o erro de tropeçar, frear ou virar mal. Que presas estavam disponíveis? Na Patagônia Miocena havia mamíferos nativos de todos os tipos, e o próprio contexto da formação Colón-Curá mostra um mosaico continental de rios, lagos e planícies que podia sustentar fauna diversa. Não é preciso imaginar que matava coisas gigantes para ser aterrorizante. Um predador desse tamanho pode viver muito bem caçando presas médias, filhotes, animais debilitados ou atacando oportunisticamente quando tem vantagem. De fato, na literatura, o Kelenken é mencionado como um dos forosrácidos maiores descritos, e foram propostas altas massas corporais em reconstruções com valores amplamente circulados. Mas, em geral, esses números dependem muito de como o esqueleto é completado a partir de poucos ossos. Então, o mais honesto é ficar com o seguro. Crânio enorme, patas adaptadas para a locomoção terrestre e um papel claramente predador. Então, por que ele entra perfeitamente em criaturas que não deveriam ter existido? Porque quebra um acordo mental que temos com a natureza moderna. Hoje, aves grandes costumam ser herbívoras, como avestruzes, carniceiras como condores ou caçadoras aéreas. O Kelenken te impõe outra regra. Posso ser uma ave, posso ser gigante e posso ser o predador que manda, sem voar. E ainda seu nome te sussurra que até as culturas locais, séculos depois, imaginaram aves gigantes como figuras míticas. Se você o visse de longe, provavelmente não pareceria um monstro. Pareceria um animal alto, rápido, com uma silhueta estranha. Mas o detalhe que congelaria você é a cabeça, aquele bico longo, aquela estrutura que não foi feita para bicotar sementes, mas sim para funcionar como arma. E em um ambiente aberto, onde não há árvores densas para se proteger, um predador assim não precisa se esconder muito, basta vê-lo primeiro. E o pior de tudo é que o Kelenken não era uma exceção isolada. Era parte de uma família inteira de aves do terror que durante milhões de anos foram o lembrete vivo de que o Cenozoico sul-americano teve seus próprios superpredadores, e alguns tinham penas. 6. Chalicotherium goldfussi. Se alguém te mostrasse uma silhueta do Chalicotherium goldfussi sem explicar nada, provavelmente diria: isso é um cavalo mal construído. E eu não culpo você, porque à primeira vista parece um ungulado, mas com braços enormes, postura estranha e, para completar, garras de verdade, não cascos. E isso é inquietante, porque desde pequenos nos ensinam que os grandes herbívoros terrestres seguem regras mais ou menos fixas. Têm patas como colunas, cascos para correr ou sustentar peso e bocas para cortar grama ou ramonear folhas. O Chalicotherium, por outro lado, era um perissodáctilo, um parente distante de cavalos, rinocerontes e tapires, que saiu do manual e se armou com um plano corporal que parece de outro grupo. Para situá-lo no tempo e no espaço, o Chalicotherium foi um gênero do Mioceno na Europa, com parentes próximos em outras regiões, e a espécie C. goldfussi é a espécie tipo descrita originalmente no século XIX, a partir de material encontrado perto de Eppelsheim, na Alemanha, em depósitos conhecidos como Dinotheriensande. Ou seja, não é uma descoberta de um osso solto. É um animal suficientemente característico para construir uma identidade completa ao redor de seus restos e continuar ampliando-a com novos achados. Embora fosse herbívoro, o Chalicotherium estava adaptado ao ramoneio, ou seja, comer folhas, brotos e vegetação macia, mais do que pastar como uma vaca. O mais estranho é como fazia isso. Seus membros dianteiros eram longos e fortemente armados com garras, com falanges terminadas em grandes unhas, e por isso se interpreta que caminhava apoiando os nós dos dedos para não desgastar essas garras. Sim, um herbívoro grande que caminhava como um gorila para proteger suas próprias garras. E para que ele queria essas garras? Não para caçar, mas para aproximar galhos. A ideia geral é que usava esses braços longos para engatar galhos e trazê-los para sua cabeça, descascando folhas com lábios e boca, como se tivesse um ancinho incorporado nas mãos. Isso também explica por que o conjunto parece tão antinatural. É como se tivesse evoluído para trapacear com a altura sem precisar de um pescoço de girafa. Tinha alcance para frente, não para cima. E se isso já parece estranho, há outro detalhe anatômico que soa como ficção científica tranquila.
Menciona-se que, ao amadurecer, perdia incisivos e caninos superiores e que sua alimentação teria dependido muito de lábios musculosos e uma espécie de almofada gengival, enquanto os molares mais quadrados e de coroa baixa processavam o material vegetal. Não era um animal de mordida agressiva. Era um especialista em manipulação e trituração de vegetação relativamente macia. Há evidências que sugerem que esses animais podiam sentar-se sobre os quadris durante longos períodos, provavelmente enquanto se alimentavam, usando o corpo quase como um tripé, o peso para trás e as patas dianteiras livres para puxar galhos. Essa interpretação é apoiada por características do isquio e outras adaptações do esqueleto. Se você visualizar, é ainda mais estranho. Um cavalo que se senta para comer como se fosse um urso grande ou um preguiça terrestre. E aqui surge a comparação inevitável. O Chalicotherium apresenta convergências com animais que não são seus parentes próximos. Foi comparado por seu estilo de vida e anatomia com preguiças terrestres, grandes primatas, até com ursos em certos aspectos, e também com um grupo de dinossauros terópodes muito raros, os terizinossauros, que também eram herbívoros com garras enormes. Quando a evolução chega a soluções semelhantes em linhas diferentes, geralmente é porque o problema era parecido: alcançar vegetação, manipulá-la e se defender sem depender da velocidade. Agora vamos falar da dieta com um pouco mais de substância. Não é só uma suposição pela forma. Estudos de desgaste dentário, conhecidos como microdesgaste e mesodesgaste no C. Goldfuss, apoiam que era um ramoneador e que sua dieta podia incluir galhinhos e casca, além de folhas. Isso se encaixa com a ideia de que não vivia em pradarias abertas como um cavalo moderno, mas em ambientes onde havia árvores e arbustos suficientes para sustentar um estilo de alimentação de alcance. O Chalicotherium demonstra que um herbívoro pode precisar de garras por razões totalmente diferentes e que ser grande nem sempre implica ser um corredor de planície. Você podia ser grande e, mesmo assim, viver da mecânica, do alcance, da manipulação. Além disso, há um componente psicológico. Quando pensamos em herbívoros, normalmente os imaginamos como presas. Em contraste, um animal com garras enormes dispara um alarme automático. E no Mioceno, esse alarme teria sido razoável. Um golpe de um membro dianteiro assim não precisava matar para ser dissuasivo, bastava lesionar. Também contribui para a sensação de isso não se encaixa à distribuição do grupo e sua história. Os calicotéridos, ou seja, a família em geral, aparecem como uma linhagem muito particular dentro dos perissodáctilos, com espécies em diferentes continentes ao longo do tempo, mas com esse estilo corporal que sempre parece fora do lugar em comparação com cavalos e rinocerontes. 7. Nigersaurus taketi. Se até agora estávamos com predadores que assustam pelo tamanho ou pelas armas, o Nigersaurus taketi assusta por outro motivo. Parece um dinossauro feito para quebrar sua intuição. Espera-se que um saurópode seja pescoço longo, corpo enorme e cabeça relativamente simples. Mas este, quando você olha de perto, parece mais um experimento de engenharia biológica. Uma cabeça muito leve, uma boca larga como pá e uma quantidade absurda de dentes. Estamos no Cretáceo Inferior, no que hoje é Níger, na África. Naquele momento, a região não era o Saara de hoje. Era uma paisagem com sistemas fluviais, planícies e vegetação suficiente para sustentar grandes herbívoros. E aí surge esse rebachisáurido, um parente dentro do grande grupo dos saurópodes, mas com um estilo completamente diferente dos titãs clássicos. A primeira coisa que muda sua expressão é o crânio. O Nigersaurus tinha uma cabeça que, comparada ao corpo, parecia quase frágil. Não frágil no sentido de ruim, mas no sentido de extremamente leve, com ossos finos e grandes aberturas. Como se a evolução tivesse dito: não preciso de uma cabeça blindada, preciso de uma cabeça eficiente. E essa eficiência se concentrava na frente. O focinho era largo, muito largo, como uma espécie de bocal plano. Mas o realmente estranho é que sua bateria dentária estava colocada quase como em uma ferramenta. Os dentes se agrupavam na frente da boca, em uma área muito específica, e não distribuídos ao longo de toda a mandíbula como na maioria dos animais. Agora entra o detalhe que o torna lendário: a quantidade de dentes. Não era tem muitos dentes, era tem tantos dentes que parece exagero.
Entre dentes em uso e dentes de reposição nas mandíbulas, fala-se de centenas. E o mais impressionante é que não estavam lá por decoração. Estavam lá porque se desgastavam rápido. O Nigersaurus era uma máquina de mastigar vegetação. Para entender, imagine um animal do tamanho de um pequeno ônibus, mas com a cabeça relativamente baixa, sem necessidade de levantá-la demais. Em vez de arrancar galhos altos, como uma girafa pré-histórica, o Nigersaurus parece ter sido um comedor de nível baixo. Plantas próximas ao chão, brotos, samambaias, vegetação macia. Sua boca larga podia varrer uma grande faixa de vegetação a cada movimento, como se estivesse cortando a grama. Só que sem a grama moderna, porque as gramíneas como conhecemos hoje não dominavam o mundo da mesma forma que atualmente. E aqui vem uma parte que o torna ainda mais estranho. Em muitas reconstruções, mostra-se que seu crânio tinha uma orientação que sugere que a boca e os dentes estavam muito bem posicionados para se alimentar perto do chão. Isso significava que não apenas podia fazê-lo, mas provavelmente estava especializado nisso. Em vez de ser o típico saurópode que você imagina ramoneando alto, este parecia um aspirador de vegetação ao nível do solo. Tinha uma boca larga, dentes na frente e um estilo de alimentação repetitivo, constante, de grande volume. Não porque literalmente aspirasse, claro, mas porque o efeito ecológico era semelhante. Consumia de forma contínua e massiva o que estava ao alcance. Outro detalhe interessante é a rapidez com que substituía seus dentes. Em muitos herbívoros, os dentes duram um bom tempo. No Nigersaurus, a ideia geral é que os dentes se desgastavam tão frequentemente que a reposição precisava ser muito rápida. É o tipo de adaptação que só faz sentido quando sua dieta implica desgaste constante. Plantas com partículas abrasivas, poeira, areia ou simplesmente o ato repetitivo de arrancar e processar material vegetal perto do solo, onde sempre há sedimento misturado à comida. E isso diz algo sobre o ecossistema. Este animal não vivia em um jardim limpo, vivia em um mundo onde comer significava engolir parte do solo junto com a refeição. Então, a resposta não foi ser delicado. Foi criar um sistema no qual perder dentes era normal. Como se o corpo dissesse, tranquilo, tenho sobressalentes. É importante considerar o contraste com outros saurópodes do mesmo continente ou de épocas próximas. Alguns eram altos, com pescoço enorme, buscando alimento mais acima. O Nigersaurus, por outro lado, pode ter ocupado um nicho distinto. O do herbívoro que limpa o nível baixo, que aproveita o que outros gigantes não priorizam. Isso reduz a competição direta. Se você come o que está no chão e outro come o que está alto, podem coexistir melhor. E aqui entra a pergunta inevitável. Por que não vemos algo assim hoje? A resposta curta é que sim, vemos projetos semelhantes entre os animais, mas não idênticos. A natureza moderna tem herbívoros especializados em pastar ao nível do solo, como vacas, cavalos e gnus, e tem animais com bocas largas adaptadas a cortar grandes faixas de vegetação. Mas o do Nigersaurus era um extremo dentro de um extremo. Um saurópode, uma linhagem famosa por gigantes de pescoço longo, que decidiu se tornar um especialista da parte baixa do ecossistema, com uma cabeça tão especializada que parece de outro planeta. E o mais bonito do ponto de vista narrativo é que sua raridade não está em tem uma garra gigante ou mede como um prédio. Sua raridade está em ser um design de eficiência, quase industrial, como aqueles animais que não assustam pela ferocidade, mas pelo quão estranho é que algo tão específico tenha evoluído e funcionado. Se você pudesse vê-lo em seu ambiente, provavelmente a cena seria menos épica e mais inquietante pela repetição, o Nigersaurus andando devagar, cabeça baixa, boca varrendo vegetação, mordendo repetidamente com um som constante de trituração. Nada heróico, nada teatral, apenas uma máquina biológica cumprindo seu papel. 8. Pegomastax. Se o Nigersaurus parecia estranho por seu design industrial, o Pegomastax vai parecer estranho por personalidade, porque este dinossauro era pequeno, sim, mas tinha um rosto que parece projetado para confundir, um bico na frente, presas proeminentes, uma mandíbula profunda e, em muitas reconstruções, uma aparência erizada, que o faz parecer um animal mal-humorado de desenho animado. Só que era real. Estamos no Jurássico Inferior, no sul da África.
E o primeiro dado curioso é que o Pegomastax não foi uma descoberta nova no sentido clássico. O fóssil foi coletado durante uma expedição em 1966, na então região de Transkei, na África do Sul, mas o animal não foi descrito formalmente até 2012, quando o paleontólogo Paul Sereno nomeou-o como um novo gênero. Esse atraso não é tão estranho quanto parece. Há coleções inteiras de museus com material que passa décadas esperando até que alguém o estude a fundo ou até que surjam novas comparações que permitam entender o que é. Neste caso, o que se tinha era um crânio parcial com partes muito informativas, principalmente a mandíbula inferior e os dentes. O nome Pegomastax vem do grego e significa algo como mandíbula forte, o que já indica seu traço característico. Não era um mini dinossauro delicado, mas um animal compacto com um aparelho mastigatório feito para trabalhar. De fato, ele é classificado dentro dos heterodontossaurídeos, um grupo de pequenos dinossauros ornitísquios caracterizado, entre outras coisas, por ter dentes diferenciados. Daí o nome heterodonto, que significa dentes distintos. E o que significa dentes distintos na prática? Que, ao contrário de muitos herbívoros que têm uma bateria de dentes mais uniforme, esses bichos podiam ter uma combinação de bicos, dentes cortantes e, em alguns casos, presas. E o Pegomastax tinha uma dessas presas frontais bastante chamativas. Por que um herbívoro teria presas? A resposta honesta é, provavelmente por uma mistura de funções. Em discussões posteriores, determinou-se que nos heterodontossáuridos essas presas podiam servir para defesa, para exibição, como ameaças entre indivíduos ou seleção sexual, ou até para auxiliar em certos tipos de alimento. E o importante é isto: ter presas não o torna automaticamente carnívoro. De fato, o desgaste e as superfícies de contato de seus dentes suportam uma dieta principalmente herbívora, com movimento de mandíbula adaptado para processar plantas. O Pegomastax parece um quebra-cabeça com peças cruzadas. Tem um bico como os herbívoros, dentes especializados para triturar e, ao mesmo tempo, uma presa que, na sua cabeça moderna, estaria reservada a predadores ou animais que brigam forte. Em tamanho, também não era um gigante. Geralmente é descrito como um dinossauro pequeno, da ordem de dezenas de centímetros, algo como o tamanho de um gato doméstico ou um cachorro pequeno, dependendo da reconstrução. A estimativa mais comum gira em torno de 60 centímetros de comprimento em divulgação, embora o importante seja entendê-lo como pequeno e leve, não como um animal grande. Muitas reconstruções o mostram com cerdas ou filamentos no corpo. De onde vem isso? Dentro do grupo dos heterodontossáuridos há espécies com evidência de estruturas filamentosas, como o Tianyulong na China, e isso abriu a possibilidade de imaginar que outros parentes poderiam ter algo semelhante. Mas no caso específico do Pegomastax, o material conhecido é principalmente crânio e mandíbula. Não há prova direta de pele ou penas preservadas no fóssil tipo. Então, o correto é tratar essa parte como reconstrução plausível, não como certeza. Tinha um osso frontal da mandíbula, o predentário, com forma profunda e projetada que sugere uma boca com um perfil particular, quase como um mini bico robusto. E se você soma isso à ideia de uma presa e dentes de trituração, obtém um animal que não se encaixa no estereótipo de dinossauro. Não é mini velociraptor, nem mini tricerátopo. Seu gênero seria: o que diabos é isso? 9. Deinocheiros miríficos. Durante quase meio século, o Deinocheiros miríficos foi o dinossauro perfeito para deixar a imaginação correr solta. Não porque se soubesse muito sobre ele, mas porque se sabia pouquíssimo. E o pouco que existia era impossível de ignorar. 2 braços gigantes com cerca de 2,4 metros de comprimento, encontrados em 1965 no deserto de Gobi, na Mongólia. Com isso sozinho, era inevitável que surgissem teorias de todo tipo. Se era um superpredador, se era uma coisa estranha, tipo preguiça pré-histórica, se era um linagem desconhecido. A ciência, por uma vez, teve que admitir: não sabemos o que é, mas essas mãos assustam. O nome caiu perfeitamente. Deinocheiros significa algo como mão terrível, e mirificus alude ao assombroso ou inusitado. E não era só marketing. Esses braços vinham com parte do cinto escapular e alguns ossos soltos, mas o resto do corpo não estava presente.
Em 1970, o gênero foi formalmente descrito a partir desse material, e desde então se tornou um fantasma famoso na paleontologia. Todo mundo conhecia, ninguém podia descrevê-lo completo. A história deu uma guinada brutal quando apareceram dois novos espécimes na formação Nemegt, escavados em 2006 e 2009. E aqui entra um detalhe desconfortável, mas real. Saqueadores de fósseis já haviam passado por pelo menos um desses sítios. Quando a equipe chegou, encontrou o esqueleto em grande parte, mas faltavam peças vendíveis, como o crânio e elementos das mãos e pés. Mesmo assim, o que restou foi suficiente para ligar as pontas, e as peças roubadas reapareceram algum tempo depois, permitindo reconstruir o quebra-cabeça de forma muito mais completa. É o tipo de história em que a ciência avança, mas também lembra que há um mercado negro destruindo informações para sempre. E quando finalmente se viu o animal inteiro, o resultado foi ainda mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. O Deinocheirus revelou-se um ornitomimosaurídeo, ou seja, do grupo dos dinossauros avestruz, só que levado ao extremo, gigante, pesado e nada corredor. Em vez de um corpo leve e rápido, tinha uma construção robusta, quadris largos, patas traseiras relativamente mais curtas para seu tamanho e um ar geral de animal grande que não precisa de velocidade para sobreviver. Uma das reconstruções baseadas nos novos fósseis estimou seu comprimento em torno de 11 metros e mais de 6 toneladas. O rosto também foi um choque de surpresa. Não tinha a típica cabeça afiada de um terópode caçador. Possuía um focinho alongado e, na ponta, uma forma que muita gente descreve como tipo bico de pato, largo e preparado para coletar alimento mais do que para rasgar. E, como se faltasse algo para completar o absurdo, tinha uma coluna com espinhas neurais altas, formando uma espécie de corcunda ou vela. Ou seja, um avestruz gigante com corcunda, braços monstruosos e bico largo. A parte que o torna ainda mais desconcertante é a dieta, porque com aqueles braços e aquele tamanho, alguém esperaria um predador. Mas os dados apontaram para algo diferente, um mega onívoro. Na região do abdômen foram encontrados mais de 1000 gastrolitos, pequenas pedras engolidas para ajudar a triturar alimentos, e além disso, restos de peixes associados ao conteúdo estomacal. Isso não soa como um carnívoro clássico, nem como um herbívoro puro. Soa como um animal enorme que comia o que o ambiente oferecia, incluindo plantas e recursos aquáticos. E o ambiente condiz com essa ideia. A formação Nemegt é interpretada como um sistema de canais fluviais, planícies aluviais e zonas lacustres, um cenário mais úmido do que outras formações do Cretáceo na região. Nesse contexto, é fácil imaginar o Deinocheirus movendo-se às margens, abaixando o bico em áreas rasas, buscando vegetação macia ou pequenos animais, usando seu tamanho como escudo contra predadores grandes do local. Não era um velocista, era mais um tanque estranho, adaptado a um mundo de rios e lama. 10. Estemenossuchus mirabilis. Antes de existirem os dinossauros famosos, antes dos rugidos de cinema e das presas de postal, a Terra já tinha criaturas que pareciam inventadas por alguém com gosto duvidoso e muita imaginação. O Estemenossuchus mirabilis é uma delas, um animal grande e pesado com postura de réptil, mas que na verdade estava mais próximo de nós do que seu rosto sugere. Era um terapsídeo, parte da grande linha evolutiva de sinápsidos que com o tempo daria origem aos mamíferos. E ainda assim, o primeiro detalhe que chama a atenção não é sua árvore genealógica, é sua cabeça. Porque o Estemenossuchus tinha um crânio longo e maciço, de até cerca de 65 centímetros, coroado por um conjunto de protuberâncias ósseas que parecem chifres ou astas, saindo para cima e para os lados. É como se carregasse uma coroa irregular, um capacete de guerra ou uma fantasia permanente. Por isso seu nome em grego costuma ser traduzido como algo como crocodilo coroado. O segundo choque de realidade é o tempo. O Estemenossuchus mirabilis viveu durante o Permiano Médio, há cerca de 267 milhões de anos. Isso o coloca em um mundo quase alienígena. Não havia grama moderna como o protagonista, não havia aves, não havia flores, e a vida terrestre era dominada por grupos que hoje não existem, com nomes que soam como feitiço: dinocéfalos, biarmosuquídeos, pareiasaurídeos, dicinodontes. Sua localização também é concreta.
Os fósseis de Esteminossuchus são conhecidos da região de Perm, na Rússia, especialmente perto de Okior-Oker, em depósitos associados à formação Belebei e uma zona faunística local. E um detalhe interessante, não é apenas um indivíduo encontrado. Foram relatados vários esqueletos completos e incompletos em acumulações, sugerindo episódios em que vários indivíduos ficaram enterrados no mesmo contexto sedimentar. Agora vem a parte que o coloca de vez em criaturas que não deveriam existir. O Esteminossuchus parece feito de contradições. Tem rosto de predador estranho, com aquela cabeça ornamentada e mandíbula impressionante, mas é interpretado como herbívoro ou onívoro primitivo, mais um animal que podia comer vegetação e possivelmente complementar com outros recursos. Tem chifres, mas não são chifres como os de um touro com núcleo e bainha. São crescimentos ósseos do crânio, mais parecidos com uma estrutura de exibição permanente. Então, para que serviam essas coroas? A explicação mais aceita é também a mais humana, para se mostrar, para se comunicar. Supõe-se que essas estruturas poderiam ser usadas em exibição intraespecífica, para reconhecimento, intimidação ou demonstração de estado, e talvez também em comportamentos de competição, tipo empurrões ou choques controlados, sem necessariamente significar combates até a morte. Em outras palavras, não usava essa coroa para caçar, usava para sobreviver socialmente, e isso é o que o torna tão raro. Porque estamos acostumados a que o extra na cabeça indique armamento natural, como chifres para defesa ou presas para matar. No Esteminossuchus, o extra parece mais um cartaz luminoso. Aqui estou, olhe para mim, sou forte ou sou adulto. Depois vem o corpo. Em reconstruções típicas, mostra-se robusto, com patas relativamente curtas, e postura que não é a de um mamífero moderno com patas sob o corpo, mas algo estendida ou semi-estendida, inferida em parte por como as articulações do ombro se encaixam. Isso aumenta o efeito inquietante. Parece um híbrido entre réptil grande e mamífero primitivo, como se ainda não tivesse decidido qual estilo de locomoção dominaria o futuro. Em tamanho também não era pequeno. Menciona-se que podia ultrapassar 3 metros de comprimento, colocando-o na categoria de se você o tiver à frente, não duvide. Isso pesa. E mesmo não sendo um caçador de topo, um animal assim não precisa ser rápido para impor presença. Em um ecossistema do Permiano Médio, apenas a massa e uma cabeça armada com ossos extras já são uma estratégia. Para entender o habitat frágil em que viveu, devemos nos transportar a uma planície ribeirinha do Permiano Médio, em uma terra que ainda se acomodava para o supercontinente Pangeia. Havia cursos de água, sedimentos, vegetação de coníferas e outras plantas antigas. Nesse cenário, os dinocéfalos, grupo do Esteminossuchus, faziam parte de uma fauna dominante por um tempo, até que as coisas mudaram de repente. E entender isso é fundamental, porque o Esteminossuchus existiu em uma era em que a vida terrestre já havia experimentado formas grandes, mas ainda era vulnerável a crises profundas. Há evidências de um evento de extinção importante no Permiano Médio tardio, frequentemente associado ao evento Capitaniano, que afetou tanto ecossistemas marinhos quanto terrestres, e discute-se a extinção de grupos como os dinocéfalos. Alguns trabalhos relacionam isso a grandes episódios vulcânicos e mudanças ambientais em larga escala. Em resumo, o Esteminossuchus pertencia a um reino de criaturas que dominaram por um tempo e depois desapareceram. E isso, narrativamente, o torna ainda mais estranho. Não era apenas raro por sua anatomia, era raro por ser representante de um mundo que não deixou herdeiros diretos com o mesmo estilo. A linha que leva aos mamíferos continuou, sim, mas aquela estética barroca de cabeça coroada permaneceu como um experimento do Permiano. Com o Esteminossuchus não falamos de impossibilidade física, falamos de algo mais sutil, da dificuldade de aceitar que a evolução não produz apenas animais práticos, mas também animais teatrais, com estruturas exageradas que fazem sentido em seu contexto social e ecológico, mesmo que nos pareçam excessos. Porque se pensar bem, o Esteminossuchus mirabilis parece um animal feito para assustar, e ainda assim, sua arma mais óbvia pode ter sido, acima de tudo, uma linguagem. Um sistema de sinais em ossos, gravado para sempre na cabeça, dizendo quem era no grupo, qual seu lugar e quão perigoso era enfrentá-lo. E o mais inquietante é imaginá-lo andando.
pesado, paciente, com aquela coroa impossível recortada contra um céu sem aves, em um mundo onde a vida já era grande, estranha e às vezes brutal, milhões de anos antes de surgir o primeiro dinossauro famoso.